De pé no chão, homem comum. Se a bênção vem a mim, reparto. Invado cela, sala, quarto, rodeio o globo e hoje estou certo de que todo mundo é um e de que tudo que nós tem é nós. E é com as palavras do Emicida que eu dou as boas-vindas para você, reforçando que nós estamos aqui porque entendemos que somos um, que somos uma comunidade. E como comunidade nós celebramos hoje os nossos muitos encontros, as nossas muitas conexões, o tanto que Deus se revelou a nós durante esses últimos dias através de gente, e o tanto que nós fomos a expressão do que Ele é, da bondade, do carinho dEle para as outras pessoas também. Sinta-se muito bem-vindo, acolhido, e sinta-se disponível e disposto a viver boas experiências nos próximos minutos que a gente vai viver aqui. Tá bom? Animados aí ou não? Então, beleza. E com esse ânimo, eu quero só lembrar você que provavelmente você recebeu. Se você não recebeu, eu vou explicar daqui a pouquinho. Um negocinho como esse, que é um QR Code, que um de um lado é azul, e desse lado azul você pode acompanhar as músicas. Deste lado verde, você pode conhecer um pouquinho mais de como você pode ajudar, participar, entregar seus talentos, suas capacidades nessa comunidade. Caso você não tenha recebido, eu vou te passar aqui o link, tá bom? O link vai lá no seu navegador, você vai colocar bit.ly, /comunidade músicas ou /comunidade voluntários. bit.ly, /comunidade músicas ou comunidade voluntários. Beleza? Eu não entendi. Como uma comunidade, quem está perto de você entendeu e pode explicar. Tá bom? E como comunidade também a gente tem muita coisa para celebrar e a Débora vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia, que privilégio estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que vem acontecendo. Alguns meses atrás a gente não tinha muitas certezas, nós tínhamos bastante dúvidas, incertezas, e somente a gente tinha uma certeza de uma coisa, de um chamado. A gente sabia que Deus estava levando a gente para algum lugar. E todo mundo sentia isso no coração de uma forma muito intensa. De repente, em um determinado momento, próximo ao final do ano passado, algumas coisas começaram a acontecer, houve uma cronicidade, de repente um lugar surgiu, as pessoas estavam disponíveis e a gente pôde começar. E paralelo a isso, algumas pessoas começaram a ofertar, sem serem solicitadas. Começaram a fazer um fundo ali, um dinheirinho que pôde então sustentar essa iniciativa. E ontem, numa reunião de planejamento, enquanto a gente estava vendo o que precisa acontecer no futuro, coisas que a gente precisa adquirir e outras necessidades, a gente se emocionou, porque quando a gente fez as contas do dinheiro que entrou, ele foi exatamente com um pouquinho só de sobra, sobrou um pouquinho, tudo aquilo que entrou foi consumido até o dia de hoje, para que a gente possa ter a programação hoje. E teve uma pequena sobra, e a gente sentiu no coração um quentinho, de que Deus está cuidando da gente de uma forma muito especial. E eu quero aproveitar, quando o pastor estiver orando, agradecer por todos esses doadores, essas pessoas que generosamente, de uma forma super espontânea, se comprometeram, doaram, e aos que virão, e para que Deus também derrame o seu Espírito sobre essa comunidade, para que ela possa transbordar em amor e contagiar o mundo. Com isso, quero convidar você para a gente orar. Eterno Deus, nosso Pai, a gente te agradece pela nossa jornada, pelo nosso caminho até aqui. Agradecemos porque estamos reunidos novamente. Agradecemos porque a Tua voz nos chamou e tem nos sustentado. Agradecemos por aqueles tantos que têm doado, têm contribuído para que a gente continue dando passos e continue com esperança, vislumbrando novos caminhos. Nesse momento, nós colocamos em Tuas mãos nossas intenções, os nossos desejos e pedimos que todos nós que aqui estamos, aqueles que estão assistindo, que todos nós estejamos sensíveis para Te perceber, para anotá-lo aqui, mas também para revelá-lo quando a gente sair desse lugar. Amém. Pedimos por isso, por Jesus. Amém. Bons momentos para a gente e mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda.
Digno é o Cordeiro que foi morto, que está sentado sobre o trono e que reina sobre essa cidade, reina sobre a minha e sobre a sua vida, que reina sobre essa igreja, sobre essa comunidade, amém? Todos juntos, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todos nós cremos que o teu nome é poderoso. Teu nome é poderoso e maravilhoso. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força,
Deus Todo-Poderoso. Eu canto com a criação, eu canto louvores. Senhor, é tudo para nós. És tudo para mim e eu te adorarei. Bendito aquele que está sentado sobre o trono, que nos deu, por um ato de misericórdia e de amor, a sua lei. Bendito é aquele que nos derramou graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. Seja bem-aventurado. Seja bem-aventurado quem teme ao Senhor, quem guarda a sua lei e tem por graça salvação para sempre. Para sempre sua palavra, firmada está no céu. De geração em geração Ele é fiel. O seu amor dura para sempre. Bendito seja o Santo Jeová, o grande eu sou. Declare toda a terra, Ele é Senhor. Pra sempre adoraremos com honra e louvor aquele que venceu a morte com amor. Bendito aquele que venceu a morte, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Somos o seu povo e Ele reina sobre nós. Pelas portas entraremos com hinos de louvor, rendendo graças ao nome do Senhor. Por quê? Pois seu louvor é para sempre. Bendito seja o Santo Jeová, o grande eu sou. Declare toda a terra, Ele é o Senhor. Pra sempre adoraremos com honra e louvor aquele que venceu a morte com amor. Quero ouvir a igreja, vamos lá. Bendito seja o Santo Jeová, o grande eu sou. Declare toda a terra, Ele é o Senhor. Pra sempre adoraremos com honra e louvor aquele que venceu a morte com amor. Bendito
seja aquele que não olha para aquilo que fazemos exclusivamente, nem para o nosso passado, mas olha para cada um de nós, a partir daquilo que nós podemos nos tornar, se nós nos colocarmos em tuas mãos, suas mãos. Bendito é aquele que nos achou no caminho da estrada, aquele que nos acolheu e nos recebeu a despeito do que somos. Se você se sente esquecido, quem sabe deixado para trás, sequestraram tua paz. Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Mas saiba aos olhos de quem te amou primeiro, ouça bem, teu valor está no que ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Invisível, Ele é o Deus que tudo vê. Se você se sente invisível nas ruas e bares onde vai, tudo passa devagar. Se você grita em silêncio e já não consegue mais dormir, cansado de fingir, saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou
sou encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Muito obrigado porque em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa jornada, o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou em lugares diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, de maneiras diferentes. Mas de uma maneira poderosa o Senhor nos uniu e nos trouxe até aqui agora. Muito obrigado porque a despeito de quem somos, em Ti podemos ser um só corpo, unidos através de Cristo, para crescermos em sabedoria e graça diante de Ti e diante um dos outros também, Senhor. Amém. Continue nos guiando, Senhor, continue nos achando, continue nos unindo, é o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom sábado para vocês, tudo bem? Obrigado porque vocês estão aqui. Como disse uma amiga aí durante esse mês, né, mais ou menos, disse assim, chega 2024, mas não chega dia 21 de janeiro, né? Mas chegou e que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente está reunido aqui. E obviamente vocês sabem que esse lugar é transitório, né? A gente foi atrás de um BBB, bom, bonito e barato. Estamos muito felizes de estar aqui e receber vocês, e aí em algum momento a gente vai para um outro lugar, né? Para um lugar, é isso que a gente espera. Bom, quando a gente pensa nas séries do ano, né? E isso é um planejamento que a gente faz, que não é um planejamento para... o que a gente vai fazer semana que vem? Não, a gente pensa, a gente traça um planejamento começando e criando vários passos até chegar em algum lugar que é importante. E quando a gente pensou nesse planejamento de vários passos, o primeiro foi a primeira série desse ano, O Pecado da Certeza, uma série onde a gente discutiu como é importante a gente sair das caixinhas, e para quem já está fora da caixinha, é importante você entender que fora da caixinha Deus está com você, que muitas vezes a gente cria paradigmas, cria realidades que não são Deus, que Deus é maior do que esses paradigmas e essas realidades, e Deus está com a gente nessa jornada, nesse processo. E é importante que a gente questione as nossas certezas, questione aquilo que a gente crê, para construir esse relacionamento com Deus e também para aprofundar aquilo que a gente está experimentando e vivenciando. E, obviamente, a gente ponderou várias coisas, a gente pincelou várias coisas sobre fé na série, e essa segunda série é justamente para falar sobre fé. Então, uma série que se chama Temor e Tremor. A gente vai ver que tem alguns textos bíblicos que usam essa expressão, por que usa essa expressão e tal. Mas é uma série que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é fé. E o nome da série é baseado no livro Temor e Tremor, de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que eu gosto bastante. E o livro dele é extremamente difícil de ler, então a gente vai pincelar algumas coisinhas do livro e vamos nos aprofundar em outras questões aqui também. Mas quando a gente fala de fé, uma das coisas muito importantes de falar de fé é a gente entender o que a Bíblia fala de fé. Né? Como é que a Bíblia apresenta a fé, aonde ela apresenta a fé, em que contexto ela apresenta a fé. E sempre é importante saber, e eu gosto sempre de mencionar isso, como é que a Bíblia apresenta as coisas a primeira vez. Né? Como a Bíblia fala das coisas a primeira vez é sempre importante para a gente entender o que vai ser construído dali para frente. E quando a Bíblia fala de fé, a primeira vez que ela fala de fé era uma história muito interessante que você já deve imaginar qual seja. Não? Não. Então eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas a palavra fé em hebraico, a palavra emuná, é uma das palavras importantes para fé, emuná. E emuná vem da raiz aman. Aman significa estabilidade, aman significa firmeza, aman significa alguma coisa como confiança,
Aman significa estar seguro, sem correr riscos, né? Isso seria a palavra Aman, das várias possibilidades da palavra, da raiz Aman. E da raiz Aman vem um adjetivo que a gente usa no meio cristão, que ficou consagrado, que é a palavra amém. Exatamente, amém. Então, amém, amém. Então, amém vem de Aman. E a primeira vez que Aman aparece na Bíblia é no contexto da história de Abraão, Gênesis capítulo 15. E ali ela aparece num tronco rifil, que é um tronco causativo-ativo do hebraico, que vocês já sabem como funciona. Não? Enfim. Mas aparece a expressão remim, tá? Que é o tronco rifil do Aman. Só que remim é uma palavra que tem um significado levemente diferente, porque nos troncos em hebraico, as palavras elas vão ganhando esse significado de acordo com a mudança dos troncos muitas vezes, né? Por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo, que é um exemplo muito, eu acho que salta aos olhos, né? Por exemplo, o verbo matar, katal, no tronco kal, ele significa simplesmente matar, é uma morte simples. Mas num tronco de ação intensiva, ele significa esquartejar, né? Então, é o mesmo verbo, só que com um significado mais intenso, né? Você não apenas mata, você esquarteja. E tal, um negócio um pouquinho mais violento. Então, remim é esse tronco rifil do verbo aman. Ele tem um significado, resumindo a discussão toda para vocês do hebraico, significa confiar em alguém ou em alguma coisa que aquela pessoa diz. Então, você confia no que alguém está dizendo e confia em alguém. Então, a ideia de remim, que aparece lá em Gênesis capítulo 15, tem a ver com a confiança em alguém e no que aquela pessoa está dizendo. E qual é o contexto de Gênesis capítulo 15? Vocês lembram, Gênesis capítulo 15 fala de Abraão. Então, Abraão ouve a voz de Deus, Abraão morava, de acordo com a Bíblia, em Ur dos Caldeus. Tem toda uma história que envolve essa questão de ele morar em Ur dos Caldeus. Abraão começa uma jornada com seu pai morre no meio do caminho. Deus aparece para ele e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e tal, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão sai, Abraão obedece, Abraão vai. E nessa saída de Abraão para esse lugar, Deus promete para ele algumas coisas. O que Deus promete para eles? Para Abraão, né? Deus promete para Abraão uma descendência grande, Deus promete uma terra específica e Deus também promete um nome, que o nome dele ia ser muito famoso. E aí em Gênesis capítulo 13, Deus aparece de novo para Abraão e Deus fala: Abraão, sua descendência vai ser numerosa como a areia, né, do mar e tal, vai ser muito numerosa. E aí tem todo um desenvolvimento histórico que na Bíblia, capítulo 12, 13 e 14, parece que é muito rápido, mas demora algum tempo. E Deus novamente aparece no capítulo 15. Aí quando Deus aparece no capítulo 15, ele diz: Abraão, eu vou te dar uma descendência muito numerosa. Mas agora, pela primeira vez, Abraão responde. Ele reage. Ele diz: Senhor, já prometeu, já está repetindo a promessa, mas eu continuo sem ter filhos. E o Senhor falou que eu ia ter filhos como a areia do mar. Só que é um problema, porque eu já tenho uma certa idade e um negócio aqui, né, para ter vários filhos, eu tinha que começar agora, porque eu já estou velho. Então, para ser escadinha, eu já tinha que estar, né, rolando o negócio. E eu continuo sem filhos, e o único filho que eu tenho, na verdade, é um servo meu que trabalha para mim. Então, a sua promessa não está cumprindo. Como é que vai acontecer isso daí? E aí Deus fala: Abraão, vem aqui para fora. Deus tira Abraão então da tenda, leva Abraão até lá fora da tenda. E aí tem aquela frase famosa, né? Deus fala: Abraão, olha as estrelas do céu. Abraão olha as estrelas do céu e Deus fala: Abraão, sua descendência vai ser numerosa como essas estrelas do céu. E aí o texto bíblico diz: e Abraão creu, a maior parte das traduções diz isso. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. E aqui a palavra crer é remim, né? E eu argumento que remim não tem tanto a ver com a ideia de crer, mas na ideia de confiar. Por quê? Porque na sequência a história continua e a história fica mais drástica ainda. Deus fala: Abraão, não vou te dar apenas essa descendência numerosa como as estrelas do céu, eu vou te dar essa terra, onde habita, essa terra que você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, onde habita o Jebuseu, o Girgazeu, etc., o Arameu e tal, vou dar toda essa terra aqui para você. Aí Abraão novamente fala assim: já me prometeu isso também, é o seguinte, eu não rolou ainda essa promessa. Como é que eu sei que essas coisas vão acontecer? Você fala: bom, tudo bem, você quer uma segurança de como as coisas vão acontecer, então pega os animais aí, parte no meio. Abraão pega os animais, parte no meio,
é um evento que lembra as alianças do Antigo Oriente Médio, os tratos do Antigo Oriente Médio. Os animais eram partidos, as pessoas passavam no meio dos animais, faziam promessas, juramentos, apertavam a mão e estava resolvido. E basicamente o juramento queria dizer o seguinte: se um de nós dois descumprir o que a gente prometeu agora, o outro pode fazer a divisão da gente em partes, ou seja, pode matar a gente, né? Esquartejar agora fez sentido, né? Então você pode me partir em dois se eu não cumprir a minha parte da promessa, mas somente Deus passa no meio. E aí Deus faz uma promessa para Abraão. Linda, qual é a promessa que Deus faz para Abraão? Abraão, eu vou te dar essa terra maravilhosa, toda essa terra vai ser sua, Abraão. Mas é o seguinte, você vai morrer em ditosa velhice, e não vai ser agora. Daqui a 4 gerações, os teus filhos, que vão ser escravizados em um outro lugar, não vai ser nem aqui, vai ser escravizado em outro lugar, depois de 400 anos eles vão voltar, aí eu vou dar essa terra que eu estou te prometendo agora. Ou seja, em outras palavras, o que Deus diz para Abraão? Você não vai ver o cumprimento da promessa. Nada do que eu estou te falando agora você vai ver acontecer, não são os seus olhos que vão ver isso acontecer. Então, basicamente, você não vai ver nada, nem a quantidade de filhos, nem a terra, nada do que eu estou te prometendo agora, você vai ver que você vai morrer. É isso, você não vai ver a promessa se cumprir, você vai morrer. Portanto, reemim não tem a ver com crer na promessa, reemim tem a ver com confiar em quem fez a promessa. Porque Abraão não veria a promessa se cumprir. Mas Abraão sabia quem estava fazendo a promessa. Portanto, a ideia de que se reemim, de que essa palavra aqui em Gênesis capítulo 15, verso 6, não tem a ver tanto com o que Abraão crê, mas em quem Abraão confia. Porque confiar é um verbo que tem a ver com o sujeito, ele exige um sujeito. Você confia em quê? Ou, melhor, você confia em quem, não em que você crê. Em quem você confia, ao invés de em que você crê. E Abraão confia naquele que fez a promessa. E aqui vem uma coisa importante, porque a gente está acostumado a entender a fé como um processo de crença em alguma coisa. Então eu creio que Deus existe, eu creio que Deus criou o mundo, eu creio que Ele é Pai, Filho e Espírito e é um ao mesmo tempo, eu creio que Jesus Cristo veio a essa terra, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou e que um dia Ele vai voltar. Eu tenho crenças e eu baseio a minha fé nas crenças que eu tenho. Mas a Bíblia basicamente está dizendo aqui na história de Abraão que, ok, crer é importante, crer tem o seu lugar, mas existe uma coisa maior do que crer e isso é confiar em quem você confia. A sua fé não está em coisas ou em declarações filosóficas, ideológicas, a sua fé precisa estar em alguém. Fé na Bíblia é em uma pessoa, é em um ser, é em Deus. E não em coisas, doutrinas que você confia, que você crê. Fé é uma pessoa e não coisas que você crê. Isso fica mais claro ainda quando a gente vai para o Novo Testamento. Um texto que vocês já até imaginam que eu posso citar, que é Tiago, capítulo 2, verso 19. Né? Quando a gente abre a Bíblia, Tiago, capítulo 2, verso 19, Tiago, numa discussão muito interessante, ele diz lá, capítulo 2, verso 19, você crê que existe um só Deus? Faz bem, muito bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Crer em alguma coisa é fácil. Até os demônios creem e tremem. O difícil é confiar em alguém. E a construção aqui em Tiago, capítulo 2, do texto todo, é uma construção interessante que eu acho muito relevante da gente entender. Tiago 2, do verso 1 até o verso 13, verso 12, verso 13, ele vai falar sobre a questão da fé no relacionamento dentro da comunidade, vai falar sobre amor, vai falar sobre aceitação de pessoas. E ele vai dizer assim, olha, vocês se reúnem, vocês congregam juntos na sinagoga, vocês estão aqui, vocês dizem que me amam, que têm fé em mim, mas vocês estão fazendo uma coisa muito ruim. Vocês fazem acepção de pessoas. Entra na comunidade de vocês, os ricos sentam nos melhores lugares e os pobres não. Isso não é evangelho. Porque a fé de vocês, o relacionamento de vocês comigo, precisa ter obras, boas obras, e vocês não estão fazendo essas boas obras.
E essa boa obra é não fazer a distinção de pessoas que eles faziam na comunidade naquele tempo. E aí, na sequência, ele começa a falar sobre fé e obras. Se você tem fé, você precisa ter obras. Se você tem fé, você precisa ter obras. E quando a gente fala que se você tem fé, você precisa ter obras, o que você automaticamente pensa? É automático. Eu preciso guardar os mandamentos. O murmúrio, né? Preciso guardar os mandamentos. A minha fé em Deus vai ser provada com as coisas que eu faço. E quais são as coisas que eu faço? Eu creio no sábado. Eu creio na volta de Cristo. Eu creio no santuário celestial. Eu creio na mortalidade condicional. Eu creio que não existe alma, mas o ser humano é um. Eu creio. Essas são as minhas obras e eu vou guardar as minhas obras. Então no sábado eu não faço isso, no sábado eu não faço aquilo. E eu construo a minha ideia de fé em cima dessas crenças e a minha ideia de obras no que eu faço com essas crenças. Mas aí Tiago, quando vai discutir fé e obras, ele cita, adivinha quem? Abraão. Quando ele fala de fé e obras, ele cita o pai da fé, ele cita Abraão. Mas que episódio ele cita de Abraão? Ele não cita Gênesis 15, ele cita Gênesis 22. Ele fala, Abraão tinha fé em Deus e ele fez obras. Quais foram as obras que Abraão fez? De acordo com Tiago, Abraão pegou seu filho e Abraão levou seu filho para ser sacrificado e ele obedeceu a Deus levando seu filho para ser sacrificado. Essa é a obra de Abraão em Gênesis capítulo 22. Pegar o seu filho. Gênesis capítulo 22, Deus fala, Abraão, pega teu filho, teu único filho, aquele que você ama, Isaque, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E lá chegando nesse lugar, você mata seu filho. Mata. Você assassina seu filho com um cutelo. E aí eu vou saber que você me teme de verdade. Aí eu vou saber que realmente você me ama, Abraão. É legal que quando Tiago cita a história de Abraão, ele podia citar outras histórias. Ele podia citar Gênesis capítulo 12, né? Olha, Abraão creu e saiu da terra dele e obedeceu a Deus. Abraão creu e que Deus, ele podia ter citado Gênesis 15, Abraão confiou em Deus que Deus ia cumprir a promessa, mesmo Abraão não vendo que a promessa ia se cumprir. Mas não. Tiago cita Gênesis capítulo 22. Uma história que nunca aconteceu antes e que nunca aconteceu depois, pelo menos relatado na Bíblia. Deus, antes de Abraão, não pediu a ninguém que sacrificasse seu filho. E Deus, depois de Abraão, não pediu a ninguém que sacrificasse o seu próprio filho. Ele pediu apenas para Abraão. Aí fala assim, Tiago fala, não, a fé precisa de obras. E aí, para citar que a fé precisa de obras, ele cita o caso de Abraão sacrificando Isaque. Talvez uma das histórias mais loucas, dos pedidos mais loucos de Deus em toda a Bíblia. Um Deus que pede para o pai matar o seu próprio filho. Que sentido faz esse pedido de Deus? Que sentido fazia para Abraão esse pedido de Deus? Abraão acreditava que ele servia um Deus que era diferente dos deuses cananitas que pediam sacrifícios humanos. Dos deuses do Antigo Oriente Médio que alguns pediam sacrifícios humanos. Abraão acredita que o Deus que ele serve é diferente, mas aí Deus vem e pede para ele matar, assassinar o seu único filho. E a história é bizarra porque Abraão não discute. Abraão pega Isaque. Abraão pega os servos. Abraão pega a lenha. Abraão pega o fogo. Abraão pega o cutelo e Abraão vai. E Abraão sobe o Moriá. E Abraão amarra Isaque. Aqui vem um detalhe importante, né? A fé de Abraão é tão forte que passa a ser a fé de Isaque também. Porque a fé, apesar de ser individual, ela também é coletiva. Ela transborda de Abraão em direção a Isaque e Isaque aceita ser amarrado e aceita ser sacrificado. E Abraão ergue o cutelo para matar o próprio filho. E aí o anjo do Senhor interfere. E Hebreus, Paulo vai falar que Abraão sacrificou Isaque. Na mente dele, ele estava certo do sacrifício. E Soren Kierkegaard, no livro Temor e Tremor, ele vai descrever 4 possibilidades. Na abertura, esse é o prólogo do livro, ele vai descrever 4 possibilidades do que poderia ter acontecido no Moriá. Mas, obviamente, nenhuma dessas possibilidades aconteceu. Abraão confia no absurdo. Abraão confia na loucura do pedido de Deus de sacrificar o seu próprio filho. E por que Abraão confia? Porque talvez, apesar das crenças de Abraão serem XYZ, Abraão está para além das crenças XYZ. Abraão confia num ser
E quando esse ser fala, Abraão obedece o quê? Porque ele confia em quem? Abraão obedece qualquer o quê? Porque Abraão confia no quem. E esse é o desafio da nossa fé. Esse é o desafio do nosso relacionamento com Deus. Sair das caixinhas, das crenças e dos dogmas que nós criamos a partir da nossa compreensão das coisas. E entendemos que o relacionamento com Deus está para além dessas crenças. Eu quero deixar uma coisa muito clara. Crer é extremamente importante. No que você crê é extremamente importante. Muito relevante para a sua vida e para o seu relacionamento com Deus. Mas se Abraão estivesse apenas focado no que ele crê, Deus teria falado, mata teu filho. O que ele teria dito? Pô, meu amigo, isso vai contra aquilo que você já disse para eu não fazer. Mas o relacionamento de Abraão está para além disso, está na confiança no ser, que tudo fez e que tudo pode. E obviamente que eu não preciso dizer que se qualquer um de nós dissesse em público, Deus apareceu para mim em sonhos e me pediu para matar meu filho, seria considerado por todos os outros aqui como um louco. E é por isso que a fé no Deus da Bíblia, diz o texto bíblico, que as coisas de Deus são loucura. São loucura. E a gente vai trabalhar nos outros episódios, porque para alguns fica meio... alguns ficam muito ansiosos, vão ser 5 episódios. A gente vai trabalhar essa fé nessas loucuras. Essa fé num Deus que encarna, num Deus que morre, num Deus que ressuscita. Isso é transcendente, está fora de qualquer caixinha da nossa racionalidade humana. Isso está para além de qualquer razão. Isso é transcendente. E a gente precisa entender que a nossa fé não é em coisas, a nossa fé não é em razão, na nossa razão ou em qualquer razão, mas a nossa fé é em um quem? Deus. E esse relacionamento precisa transbordar para além das crenças que nós temos. Porque o Espírito de Deus sopra onde Ele quer. Você não vê, mas você escuta o barulho. Essa é a fé que nós precisamos desenvolver. A fé de Abraão. E o texto de Tiago, capítulo 2, termina dizendo, a fé sem essas obras é morta. Se não existe essa obra da loucura de confiar em Deus, a nossa fé em coisas, no que, ela não vale nada. Porque até os demônios creem e tremem. Que a nossa fé vá para além dessa crença em coisas e transborde em uma confiança irrestrita em Deus e na sua voz. E que mesmo quando as coisas que Ele fala, que Ele pede, pareçam absurdas, porque o conhecemos e nos relacionamos com Ele, obedeceremos como Abraão obedeceu. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado pelo desafio da fé. Que no nosso relacionamento contigo possamos crescer em confiança. Que essa fé que muitas vezes está arraigada no nosso coração, baseada em filosofias, em ideologias, em crenças meramente dogmáticas, religiosas, que ela possa transcender e se transformar numa fé relacional, de intimidade contigo, com a tua voz e com a tua vontade. Que possamos sair das caixinhas que nós criamos e que possamos ouvir verdadeiramente a tua voz, o teu Espírito soprando onde quer. E que possamos confiar em ti diariamente, constantemente, até que Cristo volte a essa terra. Nós pedimos isso em nome dele, Jesus Cristo. Amém.
olhos não conseguem ver, e minha mente não pode alcançar. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. E cada lágrima que eu verter, eu sei que Ele um dia enxugará. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez, às vezes penso que é loucura insistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés eu quero estar. E quero ter as vestes lavadas em teu sangue, a sombra do teu trono é o meu lugar. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. O que meus olhos não conseguem ver, e minha mente não pode alcançar. Promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez, às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés eu quero estar. E quero ter as vestes lavadas em teu sangue, a sombra do teu trono é o meu
faça tudo novo, faça tudo novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.